momento estamos com Ivandel Ambos, ex-presidente da gestão 2011-2013. Tudo bom, Ivandel? Tudo bem contigo? Tranquilo? Beleza. Ivandel, quem que é você fora das CIAS? Então, o Ivandel, fora das CIAS, é uma pessoa que empreende, né? Eu acho que eu acordo empreendendo, durmo empreendendo, né? E isso acontece em virtude da felicidade, né? Que empreender me proporciona, da alegria que empreender me proporciona. Tenho algumas empresas, tenho alguns negócios, né? Legal. Alguns que brotaram aqui de dentro das CIAS, quando a gente se deparou com demandas aqui dentro das CIAS. E aí empresas que podiam resolver não resolveram, a gente montou a empresa e resolveu o problema, né, do nosso município e assim por diante. Então, pai da Clara e do Ivo, ambos neto, né? Os dois pequenininhos ainda, né? Aprendendo a ser pai, né? Mas se divertindo com essa emoção. Esposo da Karen, uma mulher que veio para realmente me dar todo o amparo que eu precisava na minha casa, né? E reorganizar a minha casa, né? como família, depois do recolhimento da Cíntia, que foi, né? Não posso deixar de mencionar ela. Mas o Ivandel é uma pessoa que acredita que existe cada dia algo muito bom para ser vivido, né? Agora, isso só é muito bom se a gente conseguir dividir com alguém, né? Se a gente não dividir com alguém, né, não faz sentido. Então, eu creio que a gente conseguiu aprender, né, lá em casa, com os pais, o que a gente poderia aproveitar algumas das oportunidades que nos são dadas todos os dias, né? Então, o Ivandel é uma pessoa que gosta não muito de ler, mas acaba lendo em função do volume de conteúdo que hoje tem, né? Então, hoje tem muita ferramenta para nos auxiliar com relação a essas indexações e tal. Mas a minha esposa até que fala sempre, né? Eu sou meio a esteira, né? Vou abrindo a estrada e alguém vem dando os acabamentos, né? E tal. Formado em gestão financeira, administração, marketing, né? Finanças e custos, né? Foi um curso muito bom, uma pós-graduação muito boa que eu fiz. Enfim, as outras coisas, a vida ela vem acrescentando, né? Sempre que existe uma demanda, a gente busca, né, sanar essa demanda. Então, esse é um pouco do Ivandel. E como é que você veio parar na presidência da CIAS? Então, meu envolvimento com o associativismo e as CIAS começou inicialmente na gestão do Alceu Grade, né, quando eu era um funcionário dele. E aí, meio que algumas coisas de retaguarda, né, a gente que fazia para ele, né? Eu não participava diretamente na diretoria daquela gestão, mas muitas atribuições a gente acabava auxiliando ele. Sim. Fora das CIAS, quando ele, né, nos pedia algum suporte em função, né, das demandas dele, né? E aí, na próxima gestão, se não me engano, foi a do Ismário. 2009? 2007, 2009. Aí sim, eu já passei a fazer parte da diretoria, efetivamente. E aí acabou que, né, já teve indicações lá do Alceu, diz, aqui tem mais um membro aqui para vocês puxarem aí, né? E aí depois também na gestão do Leandro. Sim, né? Próxima diretoria. E aí de uma forma meio que orgânica, né? Indicação e dizendo, o Leandro, ele na verdade ele até me ludibriou, né? Ele falou que em média ele investiu aí umas 300 e poucas horas, né? Nas CIAS por ano, né? Então isso dava 1 hora por dia basicamente, né? Mas aí depois ele falou que ele tinha errado os cálculos. E a gente viu que é um pouco mais, né? É um pouco mais. Mas foi muito bom e aí que a gente realmente, né, deu start aqui. Mas o que me levou a assumir até a presidência foi uma das lacunas que, não sei se foi na gestão do Ismário ou do Leandro, que a gente tinha um gargalo de telecom,
aqui em Xereder. E aí a gente ergueu a mão dizendo, olha, nós precisamos de melhorar nossas telecomunicações aqui, internet e tal, né? Época ainda do acesso discado, né? Sim. Se a gente olhar para 12 anos atrás, não era essa maravilha que a gente tem hoje, né? E ali, os players que tinham disposição para fornecer o serviço, né, não resolveram, né, de forma satisfatória aquilo que a gente, como associação, estava buscando até. E ali que eu vi uma oportunidade de empreender, né? Sim. Então, nessa época eu já atuava como representante comercial, né? No segmento de geração e transmissão de energia elétrica. E aí eu decidi entrar no ramo de telecomunicações, né? Como essa linha associativista sempre me puxou muito, então quando eu ia ligar as turbinas da minha própria empresa, apareceu na época TPA, né, que era lá o Timbó, provedor de acesso, que me chamou para andar junto com eles. Né? Isso foi paralelo com a presidência? Paralelo com... foi antes foi antes. Ah, tá. Mas por que eu estou contando essa história? Mas teve ali um desafio de caminhar com duas experiências novas. Com 2 experiências novas, né? Então, aquilo ali me motivou, entendeu? Que isso daqui é um microambiente extremamente saudável para se aprender a empreender e também para fomentar assuntos e temas relevantes para a nossa comunidade, né? Para as empresas que estão, né, atuando, né? Assim como para as novas e futuras aí que vão chegar. Então, isso é que me levou a aceitar o desafio e estar à frente aqui, procurando sempre, se a gente ouvir, né, principalmente os fundadores, né, eu sempre gostei muito de ouvir os fundadores da entidade, porque eles sempre promoveram, né, esse ambiente neutro, né, e apartidário frente àquilo que a entidade nasceu de propósito, né? Que é fomentar negócios, fomentar oportunidades, vislumbrar aí conexões com outras entidades, com o microambiente, né, que a gente está introduzido e tal, e fazer essas pontes, né, políticas, econômicas e outras institucionais, para que realmente se utilize essa força maior para caminhar, né? Então, eu vejo que isso fazia sentido a gente dar continuidade, né? Então, eu sempre vejo que o momento de pegar o bastão chega para cada um, né? Às vezes a gente pensa que esse tempo não vai chegar, né? Mas ele vai chegar. E quando chegar, se você não tomar coragem frente a essas oportunidades, né, talvez tenha algumas coisas que elas deixam de acontecer. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande com isso, né? Então, hoje eu vejo que fez sentido, né? Em especial quando eu olho por exemplo, para dentro da minha casa, eu vejo meus filhos crescendo e tal, eu vejo que aquilo que a gente semeou agora tem coisa que eles vão colher. Nem eu vou ver, né? Mas eu estou vendo crescer, né? Então isso é muito bom, né? Muito gratificante. E qual que era o contexto da entidade no setor empresarial daquela época? Isso era 2011, estamos falando de pouco mais de 12 anos atrás. Eu até fui buscar um pouco o histórico, né? Se for puxar só pela memória, né? Hoje de meio-dia já foi difícil lembrar o que eu almocei. Mas em 2012 a gente entrou com o país já caminhando para uma desaceleração. A gente vinha com a economia muito pujante, né? E ali a gente entrou por uma questão de desaceleração. E nós aqui, eu sempre falo que a região norte de Santa Catarina, ela é uma mini São Paulo, né? Aqui nós temos tudo, né? E aí, como é que uma região tão próspera entra num ritmo de desaceleração?
o cenário nacional sinalizando para isso, e a gente vendo as nossas empresas recebendo pedidos e conquistando pedidos e tal, e aí enfrentando aí algumas situações de infraestrutura mesmo, de mão de obra qualificada e tal, e tendo que investir e acreditar. Então, eu lembro desse cenário, e aí a CIAS entrando justamente para quê? A CIAS entrando justamente para fomentar, né? Para encorajar, para que as pessoas acreditassem, né? E sinalizar que, não, olha, olha por esse ângulo e vê mais essas outras oportunidades, né? E esses outros ares que estão nascendo. Então, essa referência que a CIAS se tornou e vem se fortalecendo a cada gestão, né? Ela é extremamente fundamental. E eu lembro que lá em 2012 a gente ajudou muito aí com todo esse lobby, vamos dizer assim, né? de fazer as pessoas olharem, né? Com alguns ângulos, né? Um pouco diferente, né? Não só naquilo que às vezes nos chega aí de mídia e coisa. Sim. Né? Eu sempre lembro de uma reunião que uma vez eu tive na empresa com o Alceu, né? Sendo funcionário do Alceu, que o dólar ele estava extremamente oscilante, né? E aí o Alceu chamou todo o time lá na sala dele e ele falou, olha, a partir de hoje a cotação do dólar é tanto. E ninguém mais fala de taxa de dólar aqui dentro. Né? Se vai subir ou se vai baixar, né? Vocês deixem isso que eu vou controlar. Né? Vocês considerem essa taxa e nós vamos trabalhar. Eu quero que vocês olhem para as oportunidades que nós temos. Então, eu vejo que são essas sinalizações que às vezes a entidade aqui, né, ela tem sempre direcionado e mostrado. Né? Isso tem ajudado muito. Né? E sendo presidente daquela gestão, qual que foi os maiores desafios como presidente? Um dos maiores desafios, né, da nossa gestão, e aí até de gestões que a gente tinha passado, que eu vejo, é o engajamento. Né? Engajamento das pessoas, engajamento das empresas e tal. Queira ou não queira, esse aqui é um ambiente que, se nós formos ver um retorno direto, né, a gente não fica aqui, né, na entidade. Agora, se a gente olhar um pouquinho mais para frente, né, olhar para o futuro, olhar para questões estratégicas, aí a gente permanece, trabalha, né, se importa, se envolve. E mantém, né, conexão, né, com isso que a gente chama de associativismo. Né? Por que a gente faz isso? Por causa da força que efetivamente a gente tem andando junto. Né? Então, eu vejo que na época a gente estava num processo de transição ali e buscando mais esse engajamento. Mas o que a gente já tinha nesse instante? Nós tínhamos já uma sede, né? Toda bonitinha, com cadeiras, mesas e tal. Então, eu lembro que até acho que a gestão do Leandro e do Ismário, né? Eles continuaram ainda pagando a sede, né? E a gente já chegou aqui com... Opa, não tínhamos um caixa, mas também não tínhamos um negativo ali, né? A coisa estava bem bonitinha. E aí a gente precisava começar a caminhar para um fortalecimento desse corpo, né? E aí foi nessa época que a gente nasceu com o site da CIAS. Legal. Ali que a gente começou uma introdução à rede social da CIAS e tal. Né? E um e-mail da entidade, enfim. Mas eu vejo que dentre algumas situações, né,
se a gente tivesse tido talvez mais engajamento, Sim. talvez até mesmo da gente, né? Talvez. Isso também ajudaria, né? E fosse importante, né? Dessas tarefas, tens alguma que te exigiu muito esforço, que teve que se superar? Eu acredito que uma das tarefas aí mais fortes que a gente tem e que mais deu resultado é realmente caminhar junto com a nossa região aqui, Uhum. né? Então, era desafiador, né? Mas estar com as outras entidades aqui, né? De Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá, Doar esse tempo. doar esse tempo. Isso exigia, né? Mas tudo aquilo que abria de oportunidades, né? De amplitude de visão, Uhum. isso não tem como a gente mensurar, né? E aí, em alguns momentos, a gente mesmo sendo chamado como uma referência, a gente ACIAS, né? Sim. Então, eu vejo que ali a gente estava fazendo o dever de casa, né? Porque não importa o tamanho, né? Importa o quanto cada pessoa se dedica, né? O desejo e a vontade de cada pessoa, né? Que está dentro da entidade. Então, eu vejo que foi um tempo assim muito bem investido mesmo, né? E Wandel, e quanto conquistas? Quais foram as que marcou a sua gestão, marcou você como presidente? Uma das coisas que a gente viu que precisava brotar realmente era essa conectividade, né? Uhum. Então, começou a surgir ali um fortalecimento dos nossos programas de capacitação, né? Então, a gente começou a trazer cursos interessantes para cá, e isso mobilizou pessoas da região para vir para cá fazer cursos. Mas aí, eventos, feiras, né? E aí, toda essas parcerias e interconexões que a gente teve com outras entidades e também com o poder público. Então, eu vejo que a gente passou nesse momento de transição fazendo aí essa interface, Uhum. né? E uma das coisas que a gente teve, que foi marcante aí, frente às nossas conquistas, que continuou prosperando ainda, né? Com os seus desafios em cada tempo, mas na época foi a Expo Schroeder, né? Sim. Então, acabou sendo, na minha gestão, um marco que deu muito trabalho também, né? De passar a noite acordado, né? Para organizar as coisas. Mas aí ter uma equipe envolvida, né? E caminhando junto, fez com que as coisas acontecessem. E naquela edição, a gente teve muitos expositores aqui, muitos feedbacks positivos, né? Daquilo que a gente teve naquele momento. Então, eu vejo que acaba sendo uma constância, né? Sim. Dentre as coisas importantes e acaba sendo uma conquista, né? Algo que a gente frisou muito lá, a necessidade que nós tínhamos pela BR-280, né? Pela duplicação da BR-280, né? E lá sinalizava-se, né? Lá estava aparecendo projeto, né? E sinalizava-se as coisas acontecerem. E aí se falava em 10 anos, né? E nós dissemos, caraca, vai levar todo esse tempo. E nós já passamos 12 Sim. anos, né? E estamos com o túnel ainda fechado aqui, né? E coisas para acontecerem. Só que está acontecendo, né? Mas aí é a luta, né? De cada tempo, né? Por aquilo que vai surtir um verdadeiro efeito, né? Para o ambiente que a gente está inserido, né? Então, é por aí que a gente trabalha em relação a essas conquistas aí que a gente alcançou lá, né? Você falou em e-mail, em site, então muitas coisas daquela época ainda temos hoje em uso. Tem muitas conquistas que estão na CIAS ainda. Uma das coisas, e isso que é gratificante, é ver outros colegas assumindo, né? E avançando, né? Com semeaduras que a gente fez, né? Então, esse ambiente mesmo aqui que a gente está, né?
eu tenho certeza que é um marco para a entidade, né? E assim, outras situações, né? Então, site, e-mail, essas coisas, isso foi semeado lá. E melhorou bastante, né? Então, essa continuidade que a gente vê, né? Significa que a gente conseguiu, né? Acertou, mas conseguiu passar um recado, deixar um legado dizendo, olha, isso aqui precisa continuar, né? Isso daqui é bom, né? E aí a gente vê as coisas continuando, né? Então, é essa busca que a gente espera que cada um que passar por aqui, né? Sempre olhe com atenção, né? E sempre fazendo essa conexão, né? Com esse passado, né? Sim. Imagina lá como as coisas brotaram, né? Então, é por aí que a gente... Como era o envolvimento da tua diretoria junto com todos os trabalhos que vocês elaboravam? Eu sempre falo que sozinho a gente não consegue fazer nada, né? Eu sou muito grato à minha diretoria, que tinha o compromisso, né? Uns mais, outros menos, né? Mas todos, diante daquilo que a gente tinha de desafios, tinham a sua doação, né? Então, pessoas que realmente elas decidiram e aceitaram o desafio de fazer parte da nossa jornada e caminharam conosco, buscando, indicando, né, trazendo situações, né, para que nós, em conjunto, deliberássemos, trabalhássemos, né, e aí unisse força para que a gente se movimentasse. Então foi dali que desse conjunto de pessoas que a gente conseguiu aí elaborar alguns documentos e levar para frente junto à nossa federação, junto a outras entidades, né? Então, erguendo a mão e dizendo, olha, isso daqui nós acreditamos que seja bem importante ser trabalhado ou precisa de uma atenção, né? Então, o Ivandel sozinho não conseguiria fazer, né? Mas com a diretoria, com todo o meu time que eu tinha na época, né, executivo aqui também, certamente a gente conseguiu aí desbravar bastante coisa, né? E dessas conquistas feitas na sua gestão, alguma coisa que perpetua? Então, das conquistas que a gente teve lá, eu acho que essa entrada tecnológica que a CIAS teve, né, acho que foi um marco bem importante e a gente vê o quanto isso tem avançado, né, nos tempos atuais. Então, eu acredito que a gente acabou de entrar numa nova revolução, que é a de inteligência artificial. E eu acredito que aí nós temos muita coisa aqui para a CIAS, para ela também trabalhar, né, e auxiliar os seus associados e a comunidade com essa evolução, né? Então, é muito bom quando a gente vê algo que lá era um pouco rústico, né, mas que foi sendo aprimorado, né, de tempos em tempos. Então, e isso é que vai buscar aí um engajamento maior daquilo que nós aqui como municípios temos, né? E eu vejo que é importante a gente estar extremamente atento a essa exposição de conteúdo, de material, porque com a passagem da BR-280 aqui pelo nosso município, né, outros empreendedores, investidores, eles precisam enxergar Schroeder. E se a CIAS não tomar frente em erguer a bandeira dizendo Schroeder existe, né, nós precisamos ser coadjuvante disso, né? Então, eu acredito que a tecnologia ela pode nos auxiliar a cada vez mais deixar essa bandeira erguida, né, nos nossos meios aí de comunicação e tal. Então, mas como eu te falei, uma das coisas importantes é a gente estar entrelaçado
com as entidades co-irmãs, né? Porque a CIA sozinha também não vai a lugar algum, né? Agora, se nós estivermos aí com as nossas co-irmãs caminhando juntos, né? Certamente a gente consegue desbravar muita coisa aí, né? Nos próximos 20, 30, 40 anos, né? Então, alguém precisa dar esses sinais, né? Para daqui a 20 anos, né? Chegar lá, para daqui a 30 anos chegar lá. E às vezes quando se fala nessa linha de tempo, parece que é algo muito longe, né? Mas não, é muito próximo, né? Então, quando nós falávamos lá um marco, né, de BR-280, putz, é assustador nós estarmos como a gente está com BR-280 12 anos depois. Né? Já passou os 10. Né? Sim. Então, eu espero que nos próximos 3, para arredondar uns 15 anos, a gente esteja com ela rodando aí, né? Mas são coisas que... então, a gente tem que manter essa memória, né? Legal. Então, essas passagens de bastão aí, continuidade, né? Acaba sendo ponto crucial que a gente precisa para continuar caminhando, né? Para continuar fazendo sentido, né? Acho que esse acaba sendo um desafio, né? Faz sentido as CIAs? Faz, mas por que faz, né? E aí a gente tem que trazer todos esses pontos que se trabalha, né? Então, eu acho que lá atrás a gente fazia essa pergunta, né? A gente olhava, faz sentido, mas por que faz? Não, porque nós é que temos que sinalizar isso. Nós é que temos que erguer a bandeira para isso. Sim. Nós é que temos que buscar, né, a consciência, né? E a união para que a gente consiga, né, fazer com que isso no amanhã realmente aconteça, né? Então, sempre com esse foco, né? Sozinho a gente não vai a lugar nenhum, né? A gente precisa estar realmente unido. Da sua gestão até agora são um pouco mais de 10 anos. Estamos falando de uns 12, 13 anos. O que mudou na CIAS de lá para cá? O que eu vejo que mudou na CIAS nesses 10, 12 anos? Acredito que alguns pontos importantes em relação ao operacional mesmo. Acho que isso tem sido bem importante. A entidade ela precisa ser autossustentada, né? Então, essas mudanças, acho que elas vieram nesse sentido. E aí, o que eu vejo assim que tem sofrido de mudanças bem importantes é a renovação, né? Sim. Acho que tem vindo muitas cabeças novas, frescas aí, com muitas ideias, com muita coisa para ser implementada. Então, isso é muito bom, né? Quando a gente tem esse corpo, a gente nunca vai fazer com que algumas demandas parem, porque sempre vem um sangue novo, uma energia nova ali, né? E essa energia nova ela vem atualizada ao seu tempo, né? E aí, se essa energia nova, e isso a gente vê aqui nas CIAs, né? Se essa energia nova, ela olha para o histórico, né? Ela consegue pegar e espelhar isso e projetar para frente ali, né? Então, eu vejo que nesse tempo a gente teve essas boas... esses bons passos, né? E isso é muito gratificante mesmo. Nesse ano, são 30 anos de a CIAS. Como é que você vê a CIAS daqui 30 anos? Eu vejo daqui a 30 anos a CIAS procurando expandir o seu local físico, né? Isso aqui vai ficar pequeno, né? Eu vejo o nosso município aqui com um crescimento extremamente amplo nas diversas áreas, seja ela populacional, né? No mínimo dobrando a população, triplicando a nossa receita em relação às empresas instaladas aqui. Eu vejo um município se transformando num canteiro de obras, né? E aí a CIAS como parte fundamental, né?
para não dizer pedra fundamental, Sim. né? Mas parte fundamental em contribuir juntamente com a gestão pública nossa e tal, né? Que tem um bom laço aí, sempre quando a gente olha para desenvolvimento econômico, social. Então, aquilo que eu consigo imaginar realmente nós vamos expandir, né? Nós Sim. vamos expandir bastante. E ter que dobrar o espaço é o mínimo também que nós devemos caminhar. Então, se tiver algum terreno, alguma coisa aí para a gente até sondar, né? Sim. Acho que é até importante a gente ficar atento, né? Porque isso tende a acontecer, né? E aí falar de mais 25 a 30 anos, nós vamos estar lá em 2050. E se a gente voltar 12 anos, né, era isso que a gente já olhava lá. Sim. Só que para chegar lá, né, nessa maioridade, vamos dizer, a gente tem que passar por alguns degraus aí bem importantes. E isso que a gente está passando aqui é um deles, né? Uma mensagem final, Ivandel. Uma mensagem final uma mensagem final que eu deixo aqui é o que me movimenta, né? Paixão, né? Então, as pessoas que estiverem ligadas, as entidades, organizações que estiverem ligadas às CIAS, que elas mantenham essa paixão e sempre esse compromisso com o associativismo, né? Estar nas CIAS e não compreender associativismo não vai ter conexão. Agora, estar nas CIAS, ter paixão e compreender o associativismo vai fazer com que muitas coisas elas brotem, né, dia a dia aqui, para que cada geração, né, ela se fortaleça ainda mais. Então, os desafios, as oportunidades, eles sempre vão existir, né? A coragem de agarrar alguma coisa e fazer cabe a cada um que estiver envolvido aqui, né, com a entidade. E diante daquilo que a gente acredita que nós vamos crescer, eu creio que nós precisamos de pessoas movidas por isso, né? Tem muito jovem aí que a gente só precisa dar a ponta do novelo para ele puxar, né, e construir algo esplêndido, né? Então, nós precisamos fomentar essas situações. Nós precisamos ter paixão para que a gente consiga, baseado nessa paixão, acordar e ter coragem de enfrentar conversas difíceis, né? Mas que são necessárias, né? E é isso que vai gerar toda a diferença. Então, eu vejo como uma mensagem, um recado, né, para a gente fechar aqui, é isso, que as batalhas elas são constantes, né? E a gente não consegue vencer uma guerra sem passar por batalhas, né? E aí é um passo de cada vez, né? E sempre buscando essa união, né? Sempre buscando esse fortalecimento, né? Seja entre os membros da diretoria, seja entre os membros da diretoria e o time executivo, né? Seja entre todos esses e os seus associados e a comunidade. Então, esse movimento ele é extremamente fundamental, né, para que algo seja sempre firme numa rocha, né, e não num banco de areia. Acho que é isso daí. Muito obrigado pelo tempo dedicado hoje. Muito obrigado pelo tempo dedicado à presidência dos anos atrás e dedicado à CIAS. Eu que agradeço, né, e certamente é uma alegria, né, a gente estar aqui, né, fazer parte desse momento histórico e de registro, né, e daqui a uns tempos a gente assiste isso para dar umas boas risadas, né?